coração. E eu acredito que muitas vezes você vem ao culto e você quer compartilhar com a igreja, para que a igreja possa estar orando, o teu agradecimento, mas também o teu pedido em prol da sua família, em prol de um ente querido, em prol de um amigo, de uma pessoa que você considera especial. Quando não, muitas vezes, até mesmo pela sua própria vida. Então, antes que nós tenhamos o texto da palavra do Senhor, eu queria então ofertar essa palavra a vocês. Se alguém não tem algum pedido ou agradecimento, só gesticular, externar o seu pedido e nós vamos orar. Um irmão, dois irmãos estarão orando pelo pedido. Há algum pedido ou agradecimento? Fala, irmão Jorge. Pedido pela minha família, por mim, pela minha saúde espiritual, física e mental. Amém. Rapaz, é uma tricotomia, hein? Verdade. Vamos colocar a vida do Jorge. Pastor Márcio. Quero agradecer a Deus pela recuperação da minha irmã, que passou 15 dias internada, a pessoa fazendo um procedimento, e graças a Deus ela venceu mais um problema cardíaco. Há outro pedido? Com Silvia. Peço pelo Rafael, que está com problema respiratório, que ele não está no dia, para que ele venha. Há outro irmão, uma Gineia. Pela minha irmã, pastor, por aquele problema que ela está, ela consiga ter um médico que consiga colocar aquele osso dela lá no tá? Vamos orar. Em nome de Jesus. Fala, irmã Maria. Amém. Vamos orar sim. Pela Maria. Vivendo bem, vivendo a sensação da vida. Há outro pedido, agradecimento? Se não, vamos colocar em pé. Fala aí. A parte do irmão Conte na sala, que aí o irmão veio de sangue, não o Conte na sala, não, Paulo. Parece que ele teve trombose na internada. Ah, sim. O Félix colocou no grupo isso, não dele, verdade. Vamos pôr em pé, vamos orar, vamos colocar o pedido do Jorge, quando pede pela sua saúde física, espiritual, e também pela sua família. Agradecimento ao pastor Márcio, pedido de oração em prol também da Edilane, irmã da nossa querida irmã Edneia, e irmã Silvia pedindo pelo seu neto Rafael. Esqueci de alguém? A Magali também pediu pela família e pela sua saúde. Vamos colocar esse pedido diante do altar do Senhor, orando. Vem cá, irmã Marilene. Vem orar. Irmã Marilene vai orar, colocando esses pedidos diante do Senhor. Pode ir por ali, que é melhor, para passar. Ok. Vamos orar nesse momento para a nossa irmã Marilene, vai orar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa hora. Senhor Deus, nosso Pai, Louvado é o teu nome. agradecemos, meu Pai, por estarmos mais uma vez Glória a na tua casa, Deus. Senhor. Verdade. Agradecendo, Senhor, alguns pedidos aqui de gratidão, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Que o Senhor tenha abençoado e o Senhor abençoe aquelas pessoas que estão enfermas, dê ajuda para os necessitados. Sim, Jesus. Que o Senhor os proteja de todo Toma mal, todos os pedidos. toma todos os pedidos, Senhor, Glória a que o Deus. Senhor abençoe a cada um que está aqui na Aleluia. nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossos cenários. No hino de número 160, vamos louvar o Senhor por esse hino, a fé contemplada. Acredito que após essa oração, nós acreditamos, como diz a estrofe do hino, Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta sem na fé, enfraquecer sua fé, Jesus contemplar. Louvamos ao Senhor, hino de número 160 do nosso cantor cristão. Deus te promete
Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho, o labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram enviados ou apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e suportaste prova por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, algo ao teu favor.
que odeia as obras de Nicolau ou dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu quero me deter no versículo 5 e principalmente a parte final, mas vou ler ele todo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não veio e te moverei, ou algumas versões diz removerei, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Segundo texto que eu quero ler com vocês. Isaías, capítulo de número 11. Isaías 11, versículo de número 2. Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, ou de temor do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor, nesta noite, abençoe-nos nesses 25 a 30 minutos que ainda temos de culto diante do Senhor, para que eu consiga ser canal desobstruído e pregar segundo os teus oráculos, e as tuas ovelhas, a tua igreja, possa ter compreensão. Isso eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você pode se assentar. Eu tenho feito alguma coisa, né, que digo para você que há muitos anos eu não fazia, que era escrever por extensos sermões. A gente trabalha muito a questão de esboçar o sermão, e o que eu sempre faço, para que eu não venha adquirir esclerose, eu me disciplino a memorizar coisas. Isso é muito importante, você memorizar coisas, você guardar coisas, porque isso vai ter a tua massa cinzenta entre em funcionamento. Mas o Senhor tem me impelido, tem me direcionado a escrever um pouco, e acreditamos que muitas vezes, quando temos a oportunidade de escrever, fica até mais simples transicionar aquilo que Deus ele quer ministrar ou ele quer falar aos nossos corações. Eu não sei se você está percebido, esse mês 7, nós temos trabalhado duas coisas que acredito eu ser extremamente importante naquilo que colocamos diante de oração, diante de um Deus que é o Senhor da igreja, para que ele possa cumprir o seu propósito. Propriamente dito, antes de entrarmos no conteúdo do sermão dessa noite, eu preciso recapitular com vocês 3 coisas, porque se eu não conseguir recapitular essas 3 coisas, teremos dificuldade de acompanhar a linha, teremos dificuldade de entender aquilo que acreditamos, pautado em oração, que o Senhor quer fazer. Primeira coisa, estamos vivendo um novo ciclo. E por que nós estamos vivendo um novo ciclo? Nós estamos vivendo um novo ciclo porque a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, no mês de maio, completou 50 anos. Eu acredito literalmente, pautado nos textos bíblicos, que 50 anos, no ano de jubileu, é algo extremamente divino, espiritual,
poderoso para uma nação, poderoso também para uma igreja. Quando nós falamos disso, rapidamente eu faço você lembrar que quando se vivia o jubileu, ou aqui vamos classificar como bodas de ouro, era um tempo de uma coisa muito importante no seio da comunidade dos hebreus, um tempo de restituição. Além de se viver uma restituição, tinha uma coisa também muito importante nisso, era que aqueles que tinham dívidas, eles também eram o quê? Perdoados. E o mais importante é que quando se completava um ciclo de 7 anos, 7 vezes, 49 a 1 ano do jubileu, Deus fazia com que o povo entendesse que era um tempo de descanso. Um tempo de descanso. Então essa é a primeira coisa. Eu tenho entendido que esses 50 anos na vida da comunidade da Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda é um ano do novo de Deus. Deus tem algo novo. Tudo aquilo que provavelmente nós captamos, ou tudo aquilo que nós provavelmente fizemos, que Deus olhou e Ele não aprovou, eu garanto e entendo pautado na palavra do Senhor, que Ele está dizendo assim, um novo tempo eu começo para vocês. E aí, a segunda coisa interessante, quando nós falamos de uma realidade nova, sendo novo para a igreja, no domingo à noite, nós falamos sobre esse tema, o novo de Deus, né? Foi o que nós falamos, perdão, meu Deus, a igreja do novo. E nós temos aquele texto que Jesus ele vira e ele diz, não se pode colocar ninho novo em ninho velho. E também ele disse, não tem como colocar vinho novo num odre ou num recipiente de couro velho. Nós entendemos, né, que Jesus, ele gostava de provocar, porque alguns religiosos viram-se para ele e diz, ou melhor, os seus discípulos e diz, ele senta, né, e come com publicanos, porque ele passou pela coletoria e viu Levi e Mateus, e chamou, e Mateus e Levi fez um banquete, chamou os publicanos, e aí eles vão fazer isso, e Jesus vira-se, né, e diz assim, vocês não sabem, quem necessita de médico não são os que estão bons, mas sim os doentes. Aí eles estão insatisfeitos, eles usaram uma tradição humana, e agora eles vão usar uma tradição religiosa. Os discípulos, né, de João, eles fazem a prática do jejum. Eles jejuam. A religião, com isso, traz isso. E por que os discípulos não fazem isso, os seus discípulos? E aí Jesus vai provocar eles e vai falar o seguinte, enquanto o dono da festa, enquanto o noivo estiver presente, não tem necessidade de quê? De jejuar. Mas, o dia que o noivo for tirado, vai haver necessidade. Mas sabe o que eu quero contar para vocês? Uma parábola. Uma parábola. E aí ele fala do vinho novo e ele fala do óleo novo. Ele começa a desconstruir na cabeça daqueles saduceus e de alguns outros uma perspectiva que muitas vezes eu e você temos. Nós acreditamos, nós entendemos que Deus pode trazer o novo quando nós começamos a dar jeitinho naquilo que é o quê? Velho. Então não tem. Tem que haver rupturas, tem que haver direcionamento, tem que haver visão. E a terceira coisa interessante, nós estamos falando de servo e serviço. Novo de Deus, ou melhor, tempo de Deus de restituição,
novo dele e servos que estejam dispostos a servir. E nos momentos de orações, eu precisava entender como isso pode ser efetuado na comunidade de fé. De que forma? De que jeito? E Deus me levou não à igreja de Filadélfia, não à igreja de Esmirna, não à igreja de Sardes, à igreja de Tiatira, mas Ele me leva à igreja de Éfeso. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que após aproximadamente 20 anos, após a morte do Senhor Jesus, é inaugurada essa igreja num cenário onde tinha como uma divindade Diana, um cenário onde a filosofia, o conhecimento estava extremamente impregnado, um lugar onde Áquila e Priscila, entendendo a visão de serviço e de servo, eles vão virar para o apóstolo Paulo e vão dizer o seguinte: não precisa mais fazer tendas. Porque nós, enquanto você estiver aqui, nós estaremos o quê? Te sustentando. E a igreja de Éfeso avança, ao ponto que vocês sabem e conhecem que magos, necromantes, astrólogos, eles vão pegar os seus livros, eles vão pegar o seu contexto, vão queimar em plena praça. Paulo chega na capital e ele tem a probabilidade de expulsar do aerópago, o aeropado, né? E ali ele fala, como ele frisa, algo que para os atenienses era uma divindade, Anastasis. E ele fala, é uma deusa. E ele não, é ressurreição, eu quero falar do cerne do cristianismo que avança. É que ele não está morto, pelo que ressuscitou. E ele vai pegar uma história que os atenienses compreendiam muito bem sobre uma praga que se dá, porque eles tinham um panteão onde estava escrito o nome das divindades, e ali estava um altar escrito Agnostelos, que é Deus que não se conhece, desconhecido. E Paulo aqui fala do amor poderoso de Jesus. Só que quando você lê esse escrito de Apocalipse, João tem uma visão de 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é Turquia, vou melhor para vocês, né? E ele vai ali perceber que a igreja de Éfeso era uma igreja que provava aqueles que diziam enviados apóstolos, era contra os nicolaítas, que estavam invadindo a igreja com a finalidade de levar um discurso de heresia, mas com um ar de quê? Divino. E estava desvirtuando os crentes. A igreja de Éfeso, ela começou bem. A igreja de Éfeso, ela avançou. Só que a igreja de Éfeso fez uma coisa, que Deus não quer que nós, nesse novo tempo, estejamos fazendo. Largar a devoção e viver como igreja somente o dever. Vocês entenderam? Largar a devoção e viver como igreja o dever. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Eles não eram mais uma igreja devota. Eles não eram uma igreja, mas que cumpria pelo vínculo maior que é o amor. Era dever para ele, nós tem que fazer, então vamos fazer. Tem que ser servo, né? Tem que prestar serviço, vamos fazer. Não é dessa forma, não é desse jeito. E o que me chamou mais a atenção é uma coisa que eu já domino e conheço há muito tempo. É que na igreja de Apocalipse, ele se detém em 7 igrejas. 7, né? Visto por muitos como perfeito. Eu já defendo a ideia de completo. E ele vê 7 igrejas e ele vê um candelabro. A palavra hebraica é menorá, catsas.
ele tem 7 pontas. Ele é diferente daquele que é usado na festa de Hanukkah, de Judas Macabeu, né, que se é chamada Festa das Luzes. Não, ele é, a ideia é que ele é uma árvore, ele tem um tronco, e esse tronco traz a ideia que é o Espírito do Eterno, que distribui sabedoria, conhecimento, entendimento. O que vocês leram comigo em Isaías capítulo 11, de um tronco ou de um rebento brotará um, que ele tem o Espírito de Yahvé. E o Espírito de Yahvé vem acompanhando de entendimento, sabedoria. Pode botar? Isaías 11, versículo 2, pode, sem problema. E alguém achou Isaías 11, 2? Está aqui, ó. Nem precisa de atualização. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que traz sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento que é o do Senhor. Então Deus vira e ele fala assim: ó igreja de Éfeso, se vocês não voltarem a uma vida de devoção que leva a viver o primeiro amor, que envolve serviço, que envolve o caráter de ser um servo, eu vou vir e vou remover, ou vou, como alguns vão dizer, mudar de lugar o teu Hanukkah, o teu candeeiro. E é interessante que quando você lê o livro de Apocalipse, o primeiro capítulo vai falar sobre o mistério das 7 igrejas e o mistério dos candelabros. Salomão, no templo que ele construiu, o templo tinha 10 candelabros. 10 candelabros. 10. No tabernáculo móvel, no santo lugar, tinha um candelabro. Ele tinha um suporte, que era um aspecto bom, uma flor, que se botava o óleo de lamparina, e alguns defendiam que quem atirou o primeiro fogo para acender a menorá foi o Senhor, como diz lá Levítico 6,13, que o primeiro fogo que derramou, que acendeu o altar, também foi o Senhor. Há duas vertentes interessantes sobre isso. A primeira, alguns defendem que ele não se apagava. Outros vão dizer que a partir do nascer do sol se acendia e quando o sol se ponha, se apagava. Isso aí eu concordo e vou, porque nós temos até aqui, e depois eu vou ler para vocês, que quando você pega Samuel, a Bíblia diz que Samuel estava onde? Ele estava onde a luz ou a lâmpada do Senhor não tinha ainda o quê? Se apagado. E ele estava próximo de Harão Abrit, que é a Arca da Aliança. Ele não estava no Santo dos Santos. Existe algo que era o véu que tampava, mas no santo lugar onde tinha o menorá, tinha a mesa dos pães asmos, tinha um incensário. Os estudiosos acreditam que, como ele tinha a incumbência de acendê-lo, ele estava ali dormindo no templo do Senhor. E aí o que nós queremos chegar? Nós queremos chegar justamente a essa visão, que foi uma segunda que eu coloquei. Não tem como viver o tempo de Deus, o novo de Deus, o serviço de Deus, se a gente tentar colocar remendo novo enquanto que. Por isso que Deus vira a si. E falando ali com João, na ilha de Patmos, ele diz o seguinte: tem uma advertência contra a igreja de Éfeso. Primeiro, ela deixou de viver a devoção para viver o dever. Segundo, ela perdeu o seu primeiro amor. E terceiro, ela precisa se arrepender. Quando
nós temos a oportunidade de ler isso, o que nós começamos a entender? O que nós começamos a captar? Se Deus tem por princípio ou por finalidade estabelecer um propósito novo para a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, o que Ele está requerendo de nós? O que Ele requereu na igreja de quê? De Éfeso. Diz para a minha igreja, pastor Márcio, que eu conheço o trabalho deles, eu conheço o amor deles, eu sei que eles não resistem ao falso ensino, eles resistem, né, ao falso ensino, eles combatem, só que eles estão fazendo a coisa não por devoção, eles começaram a fazer as minhas coisas por dever. Isso é um problema sério, irmão. Porque o que você entende, literalmente, pelo decorrer do texto, é que Deus vira para ele e ele vai falar o seguinte, aí eu vou recapitular. Quanto ao mistério das estrelas, Apocalipse fala uma coisa interessante, mas quanto ao mistério dos candelabros, olha só o que vai dizer. Abra a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Eu gosto da Bíblia, porque ela é pequena, mas ela está com unidades. Versículo 20. Olha o que ele diz, ó. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os anjos e os 7 candeeiros são 7 livros. Então você vê literalmente, e aí eu falo uma coisa, né? O pentecostal tem o hábito de dizer que o pastor é o anjo da igreja. Eu não sou o anjo da igreja, sou pastor. Mas eu acredito, não no anjo da guarda, eu não sou supersticioso. Eu acredito que assim como há um anjo para Israel, também tem que haver anjos para o quê? Para a igreja. Quem é o anjo? Quem é o guardião de Israel? Miguel. Todo mundo sabe disso. O dia que Daniel orou, os 21 dias para saber o segredo, a oração dele no primeiros dias já subiu, mas os príncipes da Pérsia impediram. Aí Deus mandou classe de anjos. Eles não conseguiram. Quem que Deus mandou? Um arcanjo, anjo de guerra, Miguel. E aí a oração o quê? Subiu. Pedro, quando estava preso, a igreja estava o quê? Em constante oração. Daqui a pouco quem chegou? Pedro. Mas quem avistou Pedro? Uma menina. Virou-se e disse, Pedro está aqui. Vocês lembram o que foi dito? Não é Pedro, é o seu? Cada judeu ou os judeus acreditavam que eles tinham um anjo. No cristianismo, não. Nós acreditamos que está pautado em Hebreus. Anjos são seres espirituais criados a favor de quem? Dos santos, a favor da igreja. Então Deus fala assim, as 7 igrejas da Turquia ou da Ásia, elas tinham que Ásia Menor, elas tinham o quê? 7 estrelas. Cada estrela era um anjo. Mas além de ter 7 estrelas, cada igreja tinha um candelabro. Para a igreja de Éfeso, a advertência é que Deus está chegando e falando, se você não se arrepender, se você não voltar à prática da devoção que envolve o primeiro amor, eu vou vir e vou o quê? Remover o teu caminho. Você lembra que nós lemos em Hebreus 11? Versículo 2. Olha só, presta atenção, gente. Não é revelação não, que a Bíblia diz. O ministério, perdão, Isaías 11, eu falei Hebreus 11, era 11:2. 11:2. Olha o que diz a palavra, presta atenção nisso. Travou?
Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor nós conhecemos como sendo o quê? Espírito Santo. Aqui nós temos uma visão que é classificada como sendo uma visão idiomática. Vocês vão entender. O Espírito de Deus vem dos 4 cantos da terra. É uma leitura, é uma fase idiomática. É significado que o Espírito do Senhor vem o quê? Todos os lados, todos os cantos. E aí ele usa uma visão, um tipo idiomático, ele diz assim, o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor é acompanhado de quê? Qual que ele é acompanhado? Pode dizer? A igreja toda? E mais o quê? 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 Isso estava sobre Jesus Cristo, sim ou não? E também precisa estar sobre quem? Se uma igreja tem a melhorar removida, ela está vagando, gente. E posso falar uma coisa para vocês de coração? Nós não. Porque Deus conhece o nosso labor. Amém, irmãos? Mas tem um montão de igreja que o Mandelava já foi inteiro. Foi movido. E aí o que acontece? Vocês vão entender. É botar remendo novo em quê? Não, remendo novo em pano. É como botar vinho novo em... Vocês estão entendendo? Se a igreja ela foi por um caminho e ela saiu da conduta divina, o que Deus está falando para a igreja? Arrependa-te e o quê? Vocês vão de crer e acreditar, para a honra e glória do nome de Jesus, Deus está dando para nós, como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, uma nova o quê? Oportunidade. É claro, gente. Irmãos, o que aconteceu que eu tive que fazer com meu filho aqui? Vocês estão achando que é o quê? Ah, é falta de amor? Não, gente. Não é nada. Eu acredito que o diabo vai sempre na presença de quem? De Deus. Sabe o que ele falou? Quero ver agora se ele vai fazer com o filho dele. Ele não está falando que a igreja tem que começar de novo? Vocês estão entendendo? Vocês compreendem isso? Deus está dizendo, volta. Vocês têm que voltar. Vocês estão fazendo as coisas para mim por dever. Eu não quero algo por dever. Eu quero algo por devoção. Primeiro amor. Serviço e ser o quê? Certo. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão compreendendo? Não é uma receita de bolo. Eu fui lá na casa da irmã de Neide, meu irmão que era boleira, e falou assim, pastor, vou ensinar o senhor a fazer um bolo rápido. E ela falou, pega 3 carinhos. É xícara de farinha de trigo, peneira, isso é fermento. Né, meu filho? Negócio sem fermento com fermento. Com fermento. Eu aprendi errado, viu? Com fermento. E aí ela pediu a farinha de trigo, aí ela foi lá dando as coordenadas, e em menos de 20 minutos a massa estava o quê? Ficou um bolo espetacular. Como ela me ensinou a comprar farinha com fermento, eu fui tentar fazer o meu sem usar farinha, por quê? Com fermento, o bolo o quê? Sobrou. Não, gente. A visão de Deus não é a confecção do bolo. A visão de Deus é algo alinhado com a sua igreja e com quem? Vamos lá. Amém? Eu quero rapidamente ter só a introdução para parar. Gente, aqui eu fiz 9 aulas e nem consegui terminar. Olha só o que diz. Quando pensamos em histórias bíblicas, o que mais chama a atenção é a forma como muitos personagens começaram e como alguns terminaram, comprometendo aquilo que Deus tinha projetado para a vida deles. Mas também não podemos deixar de falar que aqueles que
que reconheceram seus erros e provaram de arrependimento, tornaram-se alvo de quê? Da bondade, longanimidade e misericórdia o quê? Divina. Porém, o interessante disso tudo é que a ação divina em nossas vidas sempre vem acompanhada de uma grande oportunidade. Deus, como juiz, antes de sentenciar o réu, sempre vai providenciar um plano, um projeto, para quando tiver de julgar o filho, a sentença seja positiva e o seu filho alcance o ideal proposto por ele. Isso também não é diferente com a igreja. Sendo a igreja um corpo com vários membros, muitas vezes acabamos trilhando caminhos opostos ao que o seu dono, Jesus Cristo, projetou. A forma usada por Deus, que sempre vai nos dar uma oportunidade, é voltar à prática das primeiras obras que Ele projetou para a sua o quê? Igreja. No caso da igreja de Éfeso, era voltar a praticar o primeiro amor, que foi algo marcante no surgimento dessa igreja. Eu acredito, meus irmãos, que Deus está nos chamando para isso. Ele tem algo novo. E é engraçado que em todo momento ele fala: você precisa enfatizar para minhas ovelhas que o novo não é tirar algo delas. Diz isso: meu novo não é tirar algo de vocês. Porque parece que o pastor Márcio vai remover os marcos de maneira nenhuma. Minha filha chegou de Floripa lá da viagem missionária e ela falou assim: pai, caramba, como eu lembrei do senhor lá numa situação. Tinha um grupo que eles, bom demais de música. Pai, eles cantaram um worship que eu nunca ouvi. Eu desconhecia aqueles worship. E a igreja é uma igreja composta por idosos, pai. E os idosos estavam tudo assim, ó. O que está acontecendo? Aí eles foram para um lugar e a gente ficou próximo. Quando começou o culto, quem dirigiu? A gente. E aí eu cantei Grande ao Senhor. Aí quando tudo acabou, chegou uma idosa. Sabe o que ela falou para mim, pai? O quê? Ainda bem que você cantou músicas que nós conhecemos. O novo de Deus não é matar o idoso, não é matar você. O novo de Deus é que Deus está nos convidando e dizendo, nesse novo tempo para vocês, não coloquem remendo novo naquilo que está o quê? Velho. E nem põe vinho novo em odre velho, porque vocês vão desperdiçar aquilo que o Espírito Santo está oferecendo a vocês. É como pegar um saco de tel furado e encontrar o quê? Denários, dracmas. O que vai acontecer? Vai cair. Vocês lembram da parábola do semeador? Vocês sabem por que as sementes estão caindo, né? No campo. Porque a tônica era, quando ele metia a mão para pegar, algumas caíam o quê? Fora do saco. O novo de Deus. E quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós começamos a deter, Deus é extremamente claro. E Ele está dizendo para cada um de nós, Igreja Batista Memorial, na pessoa do Márcio, pastor, na pessoa do Márcio Rodrigo, pastor, na pessoa dos diáconos da igreja, vocês precisam voltar a uma vida de devoção a Deus. Vocês só estão prestando trabalho. E trabalho é o que? Dever. Vocês vão entender rapidamente. Sabe por que você não falta no seu trabalho, Margarida? Porque se você faltar, vai ser o quê? Espantado. Então, qual é o teu dever? Ir ao trabalho. Isso é dever. Com Deus não é dever. Deus espera de nós o quê? Devoção. Porque ainda você veio à igreja? Porque eu amo o Senhor. Irmã Sandra, por que veio à igreja? Porque eu amo o meu Senhor.
Está entendendo? É isso que Deus está dizendo nesse tempo na Igreja Batista Memorial. Amém? Vamos colocar em pé. Ele está em PDF, eu vou botar no grupo. Aí vocês podem dar uma lida em casa. Eu nem sei da introdução. Mas aí, senão, no final de seminário, não tem intervalo, senão vocês vão ficar aqui, né, amor? No caso de tempo. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Vamos pôr em pé. Quantos estão dispostos a ter uma vida de devoção de um amém? Quantos amam a sua igreja, o memorial de Rocha Miranda? Então, irmãos, que Deus não venha remover a menorá, Deus não venha tirar de nós. Porque Ele diz que capacita uma igreja a avançar e cumprir a vontade de Deus. Vem cá, mãe, orar, agradecendo ao Senhor, para que o Senhor esteja nos levando sob a graça e a paz. Tipo um cardiologista me apresenta 13 por mês. Só que eu estou ficando meio abobado, ele fala que é assim mesmo. Fala assim, cara, tem tanto tempo pressão alta que o organismo, até acostumado, a pressão está baixando. Não é fácil, não. Jorge, vem cá. Nós vamos orar, irmão, ele vai orar pelo Jorge, finalizando esse culto. O cá, Jorge. Falei que estaria orando pela saúde do Jorge. Vai, irmão. Chapa a mãozona nele mesmo, sem dó e piedade. Estenda a sua mão na direção de Jorge. Vamos orar? Olha aí, irmão. Pai, obrigado ao nosso Deus. Glória a Deus. Por essa oportunidade. Aleluia. Esse esclarecimento. Amém, Jesus. Para a obra. Aleluia. Deus, nos advertimos para que nós abramos os nossos olhos. Verdade, Deus. Para sermos servos teus. Amém. O nosso Deus é assim que Ele quer. Glória. Agora, nesse momento, o nosso Deus coloca aqui o Jorge. Toma o Jorge, nosso Deus. Aleluia. Tudo aquilo que impede o Senhor está Aleluia. Comunhão, o andar na vida do Jorge. Aleluia. Ó Pai, nós não temos outro a quem reclamar senão a Ti. Amém. Temos a certeza que o Senhor responde o nosso clamor. Toma na tua mão. Leva a tua igreja na paz, nosso Deus. Aleluia. E que nós tenhamos amor. Amém. Para voltarmos domingo de manhã para a escola. Aleluia. E continuamos. E haja crescimento na tua vida. Abençoe Essa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida da Igreja Batista Memorial, desde agora e para todos sempre. A Igreja Unida diz. Amém. Querido, você pode se assentar, você que nos